Vamos então aqui dando início ao nosso estudo de hoje. Nós vamos para o nosso Livro dos Espíritos, livro 4, das Esperanças e Consolações. Nós estamos no segundo capítulo, Penas e Gozos Futuros. E nós temos aqui no nosso roteiro, no nosso índice, só um instantinho, os seguintes itens aqui para as nossas reflexões. Vamos lá. Só um instantinho. Bom dia, Tati. Bom dia, embaixador. Vamos lá. Primeiro item, o nada, a vida futura. O 2, intuição das penas e dos gozos futuros. Terceiro, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Quarto, natureza das penas e gozos futuros. Quinto, penas temporais. Sexto, expiação e arrependimento. Sétimo, duração das penas futuras. Oitavo, ressurreição da carne. E o item número 9, paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido. Esses são os itens aqui do nosso desse capítulo. Antes de começarmos aqui a leitura, deixa eu ver aqui. Antes de começarmos aqui a nossa leitura, temos dois artigos bem interessantes que eu separei aqui para nós, para as nossas reflexões, que eu queria compartilhar aqui com vocês para a gente poder dar início a esse tema. Primeiro, aqui no nosso na revista Super de abril, super interessante, de abril super interessante, do mês de março de 2017, um artigo intitulado Ateus e pessoas muito religiosas têm menos medo da morte. Diz assim: ateus e fiéis fervorosos são os dois grupos que menos têm medo da morte, e as maiores vítimas de crises existenciais são justamente as pessoas que estão na corda bamba entre crer ou não em Deus. A conclusão está em um artigo do psicólogo Jonathan Young, da Universidade de Oxford, e é resultado de uma revisão abrangente da literatura científica publicada sobre a relação entre fé e medo da morte entre 1961 e 2014. São mais de 100 estudos que analisam 26 mil pessoas do mundo todo. Dos 11 que incluíram ateus na amostragem, 10 reforçam a hipótese de Jung. Isso complica as coisas para a visão mais aceita pelo senso comum, a de que pessoas religiosas têm menos medo da morte do que as não religiosas, afirmou Jung e a assessoria da Universidade Britânica. Talvez o ateísmo também proporcione conforto, ou então pessoas que não têm medo da morte não se sintam compelidas a buscar uma fé. O compilado de Jung também deu atenção a uma distinção mais sutil. Pessoas de religiosidade intrínseca, que vivem de acordo com sua crença e encaram como fim em si mesma, e não como uma utilidade imediata, não se importam tanto com a morte. Já as que, de fé extrínseca, que adotam uma religião por questões sociais ou conforto pessoal, sentem medo da própria data de validade com mais frequência. A morte é uma das angústias que dá rumo aos estudos da mente. A espécie humana, ao contrário de certas águas-vivas, não ganhou da evolução biológica o direito de voltar para a barriga da mãe e nascer de novo. Para a ciência, nós só temos uma vida para viver, e não há nada depois disso. De prêmio de consolação, nós viemos de fábrica com equipamentos muito úteis para a sobrevivência. Um deles é um cérebro enorme e superinteligente, e com ele veio a consciência de que nós vamos morrer um dia. É claro que lidar com esse conflito primordial entre vida e morte não é fácil. É por isso que há uma teoria da psicologia que atribui boa parte do nosso comportamento à maneira como encaramos nosso fim inevitável. É a teoria do gerenciamento do terror,
em inglês Terror Management Theory, ou só TMT. Gerenciar, no caso, é se convencer de alguma forma que a morte biológica não é o fim. É encontrar estratégias para convencer seu cérebro de que você não está fadado ao esquecimento. Sob a luz dessa teoria, as religiões oferecem imortalidade ao pé da letra, na forma de vida após a morte ou reencarnação, por exemplo. Mas há formas de pensar que oferecem uma imortalidade mais simbólica, que busca a preservação eterna do seguidor ao torná-lo uma extensão de algo maior e imperecível. Aqui entram o nacionalismo, a valorização da família e das árvores genealógicas e até a noção da superioridade humana em relação a outras espécies de animais. Essa lista não é mera especulação filosófica. Há pesquisas empíricas que confirmam essas associações em algum grau. A psicologia evolutiva, uma abordagem contemporânea dos estudos da mente que busca entender nosso comportamento como consequência da seleção natural, não aceita tão bem a TMT, que é o gerenciamento do terror, né? Nessa visão, o medo da morte é só uma habilidade útil do ponto de vista evolutivo, pois permite a sobrevivência de um espécime por meio de sua reprodução. Esforços para integrar as duas perspectivas já foram feitos. Afinal, seja por instinto, seja por consciência da própria morte, o ser humano gosta mesmo de viver para contar ou fazer a história. E nesse caso, psicólogos tradicionais e evolutivos se dão melhor ao se unir. Então, no primeiro ponto que nós vemos aqui nesse artigo, fala sobre aqueles que têm a religiosidade intrínseca e extrínseca. Bem interessante essa comparação, porque quando ele coloca intrínseca, é aquele que tem a espiritualidade dentro de si, né, vivencia uma religiosidade e opta por uma escola filosófica que vai direcionar essa sua força interior, vamos dizer assim. Já aqueles que têm uma religiosidade extrínseca é aquele que busca por uma necessidade ou porque é forçado por uma conveniência social, por uma convenção social. Então, existe a diferença, né? Nós vemos principalmente assim dentro nas casas espíritas, né, que é o ambiente que nos interessa, quando nós vemos aqueles que são frequentadores assíduos do centro, estudando a doutrina espírita, vivenciando suas práticas, e aqueles que frequentam o centro espírita em busca de uma solução imediata para uma situação difícil que ele está vivendo. Ali nós temos então aquele que é o espírita intrínseco e aquele que se torna, vamos dizer assim, o espírita extrínseco. E por outro lado nós temos aqueles que são os ateus, que não acreditam em nada após a morte do corpo físico. Então, olhando para essas duas perspectivas, esse estudo mostrou algo interessante. Aqueles que vivenciam de fato a religião, a religiosidade intrínseca, e aqueles que são os ateus, são aqueles que menos se preocupam com a morte. Enquanto aqueles que buscam a religiosidade por uma situação emergencial, vamos dizer assim, ele acaba então tendo muito mais medo da morte, segundo essa pesquisa. E uma outra que eu queria trazer para vocês, bom dia professor, bom dia Flávio. Uma outra que eu queria apresentar para vocês aqui é bem interessante, que diz assim para nós. Isso aqui é do Correio Brasiliense, que foi publicado no dia 2 de novembro de 2018, né? Ou seja, dia de finados. E ele diz assim: o que é a morte sob o ponto de vista das diversas crenças e religiões? A morte é a única certeza que se pode ter da vida. No entanto, a forma como esse mistério é encarado difere de acordo com as crenças de cada um. Há correntes religiosas que creem na ressurreição, enquanto outras dizem que ressuscitamos ou voltamos à Terra até mesmo na forma de algum animal. E há ainda aqueles para quem a morte significa simplesmente o fim da vida. Depois, nessa sexta-feira, 2 de novembro, dia de finados, conversamos com seguidores de diferentes religiões e linhas filosóficas para entender o que a morte significa para cada um deles.
e o que a reflexão sobre ela pode ensinar. Os principais trechos das conversas estão no vídeo acima. Aí o vídeo que está lá em cima, né? E você pode conhecer mais sobre cada uma das crenças dos textos abaixo. Então a gente vai aqui ler aqui as transcrições, que é mais prático para nós. O Correio entrou em contato com diferentes representantes de religiões de matriz africana, mas infelizmente problemas de agenda impossibilitaram a participação de algum deles nessa reportagem. Dom Leonardo Steiner, bispo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A morte para os católicos significa caminhar ao encontro da eternidade. Para quem pratica a religião, a vida não é tirada, mas transformada. É uma perspectiva extraordinária, mas meditamos pouco sobre isso. Os grandes homens e mulheres de fé contemplaram muito essa realidade e, por isso, ansiavam pela eternidade. Eles caminhavam ao encontro da morte de maneira tranquila e serena, comenta Dom Leonardo, padre há 40 anos. Após a morte, o homem não é mais submetido ao tempo e ao espaço, diz Steiner. Dentro desse mistério, o céu e o inferno não são lugares geográficos, mas estados. Só um instantinho. Mais estados. O céu é a participação plena de Deus, enquanto o inferno é o distanciamento. É como se o inferno significasse não participar mais do amor de Deus. Até gostaríamos de ser amado, mas agora não há mais essa possibilidade. A chegada da morte para um ente querido é difícil, e a separação nem sempre é tranquila, mas o padre lembra que é necessário acolher a finitude da vida. Ao meditar sobre a morte, a nossa existência ganha um outro sentido, nos ajuda a perceber que a grandeza não está nas nossas mãos. Tudo se esvai, mas de repente começamos a perceber que ali, na morte, há outra grandeza. Finaliza. Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Nós todos viemos do plano espiritual e para o plano espiritual nós voltaremos. No Espiritismo a morte não existe, ela é apenas um passaporte para a verdadeira vida. Como espíritos imortais que somos, a grande surpresa que temos é que ao atravessar esse frontal nos deparamos com a própria vida, esclarece Geraldo Campetti Sobrinho. Uma das doutrinas espíritas fundamentais é a reencarnação, ou seja, a volta do espírito em outro corpo físico, em um novo contexto, em uma nova família e até mesmo em outro país. Segundo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o materializador do espiritismo, a reencarnação é uma necessidade para evoluir, para passar por provas e seguir em frente no caminho evolutivo. Se não fosse a reencarnação, não haveria justiça de Deus. Como justificar desigualdades? Será que Deus privilegia um e prejudica o outro? As experiências que atravessamos são decorrentes das nossas necessidades espíritas para a evolução. Deus jamais colocaria cargas pesadas em ombros fracos, comenta Campetti. Josimar Francisco, presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal. Para os cristãos evangélicos, a morte é fenômeno natural e que acontece apenas uma vez. Ao morrer, o corpo é separado do espírito. O que é matéria vira pó, enquanto o espírito volta para Deus. Temos o entendimento de que a morte é uma separação do corpo físico e do espírito, e o espírito não é meu, ele pertence a Deus, explica o pastor Josimar Francisco. Embora seja difícil se separar de um ente querido, o pastor esclarece que para os evangélicos a morte não significa perder, mas ganhar. Não é o fim para a gente. No céu não haverá mais dor ou lágrimas. A gente não sente nada disso. Ao contrário, se encerrou a nossa participação neste mundo de choro e decepção. No céu, enfatiza o pastor, os homens viverão uma nova vida, sem sofrimentos.
O dia de finados não é uma data especial para os evangélicos. Espera só um pouquinho, aqui a página vai atualizando automaticamente, aqui eu me perco. O dia de finados não é uma data especial para os evangélicos. Para eles, segundo o pastor, a vida tem que continuar, mesmo após perdas dolorosas. Deus sabe melhor para todos nós. Ele criou a morte também, e temos que aceitá-la, finaliza. Kelita Cohen, representante da Associação Cultural Israelita de Brasília. Parte do ciclo da vida, a morte é vista com naturalidade para o judaísmo. Nas palavras de Kelita Cohen, estudante de formação rabínica, não é o que o judaísmo não se preocupa com a morte. Não é que o judaísmo não se preocupa com a morte. Ele não se ocupa da morte. A preocupação, então, é com a vida, diz. Falamos que o que fizemos em vida vai ter reflexo depois da morte. Os que ficaram vão sofrer os impactos das minhas ações enquanto estive aqui. Esse é o principal reflexo, comenta Kelita. Uma das peculiaridades da religião judaica é que o enterro é preparado pela própria comunidade. São voluntários que se prepararam para cuidar dos preparativos, para que a família não tenha de lidar com isso no momento. É uma forma de aliviar a carga, diz. Sato, monge representante do Shinbudismo no Brasil. Depois da morte há o renascimento. A terra pura nos chama e os entes queridos que fizeram a passagem antes de nós nos conduzem para a nova vida. É assim que o monge Sato explica a morte sob o ponto de vista de sua religião. A terra pura é vista como um lugar bonito, onde todo o bem que se quer fazer ao outro se realiza. No budismo não se fala em alma, mas se fala em espírito. Ao morrer, é como se deixássemos desta terra impura e nos transferíssemos para a terra pura. E lá podemos passar algum tempo nos preparando, ou para ir mais adiante, para um local mais sublime ainda, ou retornar a essa vida, diz o monge. O budista não acredita em inferno ou purgatórios. Em todas as ações, boas ou ruins, já são julgadas ao longo da vida. Se a pessoa faz o mal, certamente pode parecer aos outros que o crime compensa, mas não, ele sofre. Sofre até em silêncio, até escondido, mas ele recebe o merecido por seus atos, mas nesta vida, explica Sato. Tânia Kruszewski, praticante do Mahayoga. Longe de ser uma religião ou filosofia, a Mahayoga se denomina como um conjunto de técnicas e exercícios para o autoconhecimento. Nós brindamos a vida. Não somos esse corpo, essa carne que está aqui. Não acreditamos nisso. Temos algo maior que somos. Somos essa essência e essa força que age, afirma Tânia. Recarregando a página, peraí. Como virtude, a Mahayoga não acredita na morte do corpo espiritual, apenas na do corpo físico. E céu e inferno não passam de folclore, segundo Tânia. O corpo morre para quem se acredita o corpo. Todos vão passar por uma morte, mas aqueles que sentirem que somos a essência, ou seja, luz e força, voltam para o que é ser, para que é o ser. Todos voltam para essa origem. Para ser essência, explica Tânia, é preciso se conhecer. Além das práticas de meditação e do canto sagrado, a yoga também propicia saúde para que seja possível sentir essa força que age sobre os seres e que se reflete dentro do peito. Se você acredita em algo mais, em uma força divina, você vai ter segurança de que, ao passar pelo umbral, você vai sair do corpo físico e vai para o outro estágio. É uma nova fase do jogo, compara. Wilton Barroso Filho,
filósofo e professor da Universidade de Brasília. Para o filósofo e professor da Universidade de Brasília, Wilton Barroso Filho, a morte pode ter diversos significados. A gente morre várias vezes na vida. Morre na infância, quando vira adolescente, e na adolescência, quando vira adulto. Morre para uma fase da vida quando atingimos determinadas idades. E a gente também morre para um tipo de vida quando faz vestibular. É um ritual de passagem, em geral, sem retorno. Ainda que haja a tentativa de buscar significados abstratos, para o professor, que é ateu, a morte em si é simplesmente a vida que acaba. Na visão materialista, a consciência emerge do funcionamento de células, órgãos e tecidos. Quando esse mecanismo cessa, cessa também a consciência. Pessoalmente, acho que eu não vou para lugar nenhum. Eu vou virar pó. Aspiro ser cremado e ponto final. Tal percepção, no entanto, não significa que não exista vida após a morte, entre aspas, para os ateus. Eu não rezo para o meu pai e minha mãe, que já morreram, mas eles vivem em mim. E o fato de eles viverem em mim, que nada mais é do que a memória que tenho deles, me faz alguém melhor, comenta o professor, que também fala da importância da vivência do luto. É um processo que permite a cada um de nós entronizar os nossos mortos. A gente se torna mais forte, mais humano, quando incorpora os nossos mortos. Muito bem, bom dia, dona Miriam. Esse artigo, então, mais uma vez aqui, ele é do Correio Brasiliense, o que é a morte sob o ponto de vista das diferentes crenças e religiões, né? Então nós vimos aqui diversas opiniões, só repassando aqui, nós passamos então por Dom Leonardo Steiner, da Conferência dos Bispos do Brasil. Vimos aqui também Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Certamente vocês já viram alguma palestra do Geraldo Campetti, né? Ele fala bastante, inclusive sobre a história do Chico, ele conta muitas histórias do Chico. Nós temos aqui também Josimar Francisco, presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal. Kelly Tacoen, representante da Associação Cultural Israelita de Brasília. Sato, ou Sato, né? Mas acho que é Sato, monge representante do Shin Budismo no Brasil. Temos aqui Tânia Kruczewski, praticante de Maha-Yoga. Wilton Barroso Filho, filósofo e professor da Universidade de Brasília. Né? Então você já deve ter visto ele, então, o Namoni. Talvez você não se lembre, mas ele tem muitos vídeos aí que ele já comenta, né, sobre doutrina e tudo mais. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês então esses dois artigos, né, sobre Geraldo Campetti. Então eu trouxe para vocês aqui esse primeiro artigo, né, o que é a morte na visão de várias religiões, um artigo publicado no dia 2 de novembro de 2018, e também esse outro artigo, Ateus e pessoas muito religiosas têm menos medo da morte. Isso em 2017, no mês de março, na revista Super Interessante. Então, eu trouxe para vocês essa visão do que é a morte na visão de várias crenças, assim como também o que é a morte na visão de ateus, porque aqui no nosso primeiro item desse capítulo 2 do Livro dos Espíritos, né, falando sobre penas e gozos futuros, o primeiro item é exatamente o nada, a vida futura. Então nós vamos aqui, para reforçar um pouco desses nossos conceitos, voltarmos aqui agora para o nosso livro O Céu e o Inferno, onde no capítulo 1, exatamente aqui da primeira parte, lembrando que nós temos duas partes, né? A primeira parte, que é doutrina, e a segunda parte, que são os exemplos, né? Que são aquelas entrevistas que eu tanto gosto e comento com vocês aqui. Então aqui nesse capítulo 1, tem exatamente esse título, o futuro e o nada. Lembrando que essa quarta parte, né, do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, ele foi desdobrado exatamente nesse livro, desse livro O Céu e o Inferno. Então,
É natural que Kardec fale sobre esse tema nesse livro, e começando exatamente pelo primeiro capítulo, fazendo uma correspondência pelo primeiro item, que fala sobre o nada. Aqui mais uma vez o título, o nada, a vida futura. E não coincidentemente, o futuro e o nada, que é aqui o título do primeiro capítulo. E ele diz assim para nós. Primeiro item. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Eis o que é indubitável. Nós morremos, isso não é menos certo. Porém, deixando a terra, para onde vamos? Em que nos transformaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. E para sempre ou para nunca? É tudo ou nada. Ou vivemos eternamente, ou tudo estará acabado, sem retorno. Vale a pena pensar nisso. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de fruir, de amar, de ser feliz. Dizei àquele que sabe que vai morrer que ele ainda viverá, que sua hora foi retardada. Dizei-lhe especialmente que ele será mais feliz do que foi, e seu coração vai palpitar de alegria. Mas para que serviriam essas aspirações de felicidade, se um sopro pode fazê-las desaparecer? Existe alguma coisa mais desesperadora do que a ideia da destruição absoluta? Afeições sagradas, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo seria aniquilado, tudo estaria perdido. Que adiantará nos esforçarmos em nos tornar melhores, nos constrangermos para reprimir as paixões, nos fatigarmos para enriquecer nosso espírito, se desse proceder não devemos recolher nenhum fruto, principalmente com a ideia de que amanhã talvez isso não nos servirá para mais nada. Se fosse assim, a morte do homem seria 100 vezes pior do que a do bruto. Porque o bruto vive inteiramente no presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspiração em relação ao futuro. Uma secreta intuição diz que isso não é possível. Pela crença em um nada, o homem concentra inevitavelmente todos os seus pensamentos na vida presente. Com efeito, ele não poderia, racionalmente, preocupar-se com o futuro que não espera. Essa preocupação exclusiva com o presente o conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, pois, o mais poderoso estimulante do egoísmo, e o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega a essa conclusão. Gozaremos enquanto aqui estamos, gozaremos o mais possível, pois que depois de nós tudo está acabado. Gozaremos rápido porque não sabemos quanto isso durará. E a essa outra, aliás bem grave para a sociedade, gozaremos não importa a custa de quem. Cada um por si, a felicidade neste mundo é do mais astuto. Se o respeito humano retém alguns, que freio podem ter aqueles que não creem em nada? Eles dizem que a lei humana atinge apenas os inaptos, eis porque aplicam seu talento nos meios de se esquivarem dela. Se existe uma doutrina malsã e antissocial, é seguramente o niilismo, porque ela rompe com os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. Então aqui uma nota de rodapé sobre o niilismo. Diz assim para nós. Niilismo, redução a nada, aniquilamento, descrença absoluta, doutrina segundo a qual nada existe de absoluto. Aqui então, nota dos tradutores, aqui do Centro Espírita Leon Denis, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa. E segue. Item número 3. Vamos supor que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, em 1 mês, em 1 ano, se assim se quer, será exterminado, que nenhum indivíduo sobreviverá
que não restará mais nenhum traço de si mesmo após a morte. Que fará esse povo durante esse tempo? Trabalhará para o seu melhoramento, para a sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Irá submeter-se às leis, a uma autoridade, qualquer que ela seja, mesmo a mais legítima, a autoridade paterna? Haverá para ele um dever qualquer? Certamente que não. Pois bem, o que não acontece coletivamente, a doutrina do niilismo realiza cada dia isoladamente. Se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é porque, em princípio, na maior parte dos incrédulos há mais fanfarrice do que verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção. E porque eles têm mais medo do nada do que o que querem fazer parecer. O título de espírito forte alimenta o seu amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos são em ínfima minoria. Eles sofrem involuntariamente a influência da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Porém, se a incredulidade absoluta chegar um dia à condição de maioria, a sociedade estará em dissolução. É para o que tende a propagação desta doutrina. Aqui mais uma notinha de rodapé que diz assim para nós. Um jovem de 18 anos fora atingido por uma doença do coração declarada incurável. A ciência havia dito: ele pode morrer em 8 dias, como em 2 anos, mas não irá além disso. O jovem, sabendo disso, imediatamente deixou todo o estudo e se entregou aos excessos de todos os gêneros. Quando lhe argumentavam quanto uma vida de desordens era perigosa em sua situação, ele respondia: que me importa, já que tenho apenas 2 anos para viver? Para que me servirá fatigar o espírito para aprender? Desfruto o resto da minha vida e quero me divertir até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se esse jovem fosse espírita, ele teria dito: a morte destruirá somente o meu corpo, que eu deixarei como uma roupa usada, mas o meu espírito viverá sempre. Serei em minha vida futura aquilo que eu houver feito de mim nesta vida. Nada do que nela pude adquirir em qualidades morais e intelectuais estará perdido, porque isso será aquisição para o meu adiantamento. Toda a imperfeição da qual me livrar é um passo a mais em direção à felicidade. A minha felicidade ou infelicidade futura dependem da utilidade ou inutilidade da minha existência atual. É, pois, de meu interesse aproveitar o pouco de tempo que me resta e evitar tudo que poderia diminuir as minhas forças. Qual dessas duas doutrinas é preferível? Então aqui essa colocação bem interessante, né, esse raciocínio bem interessante que Kardec apresenta. Quaisquer que sejam as suas consequências, se ela fosse verdadeira, seria necessário aproveitá-la e não seriam nem sistemas contrários, nem a ideia do mal que dela resultaria, que poderiam fazer com que ela não existisse. Ora, não é preciso disfarçar que o ceticismo, a dúvida, a indiferença, cada dia ganham mais terreno, apesar dos esforços da religião. Isso é positivo, se a religião é impotente contra a incredulidade. É porque lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal maneira que, se ela ficasse na imobilidade, em um dado tempo seria infalivelmente ultrapassada. O que falta à religião nesse século de positivismo, aqui lembrando, né, que nós falamos aqui no século XIX, né, então essa é a referência que ele traz, em que se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas doutrinas por fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. É nesse estado de coisas que o Espiritismo vem opor um obstáculo à invasão da incredulidade, não somente pelo raciocínio,
não somente pela perspectiva dos perigos que ela traz consigo, mas pelos fatos materiais, fazendo tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. Cada um de nós, sem dúvida, é livre na sua crença para crer em alguma coisa ou não crer em nada. Porém, aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito do povo, principalmente na juventude, a negação do futuro, sustentando-se na autoridade de seu saber e na superioridade de sua posição, semeiam germes de perturbação e de dissolução na sociedade e se expõem a uma grande responsabilidade. Existe uma outra doutrina que se defende de ser materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a absorção no todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila em seu nascimento uma parcela desse princípio que constitui sua alma e lhe dá a vida, a inteligência, o sentimento. Por ocasião da morte, essa alma retorna ao foco comum e se perde no infinito como uma gota de água no oceano. Essa doutrina é, sem dúvida, um passo à frente sobre o materialismo puro, enquanto ela admite alguma coisa, enquanto que a outra não admite nada, porém as suas consequências são as mesmas. Aqui só para a gente fazer uma comparação, né, porque eu estou lendo rápido aqui com poucos comentários, né, porque a gente está estudando o livro dos Espíritos para não ficar muito preso aqui nesse livro. Mas é muito interessante que ele coloca primeiro a ideia do nada, a ideia materialista, né, como a gente viu naquele depoimento trazido ali por aquele professor de filosofia, em que ele acredita que o corpo dele vai virar pó, né, e ele não vai deixar de existir. Porque a consciência dele, como é colocado, vou até pegar o trechinho aqui porque ele é bem interessante. Ele diz assim que... Só um instantinho aqui. Ele coloca assim... Aqui. Na visão materialista, a consciência emerge do funcionamento de células, órgãos e tecidos. É muito interessante a gente imaginar que a inteligência, os sentimentos, os medos, as virtudes, né, de uma pessoa é resultado do funcionamento de células, órgãos e tecidos, né? É um pensamento que para nós é tão sem sentido, né, para mostrar toda essa diferença, para mostrar a lógica, né, da individualidade, da evolução dos seres e tudo mais, né? Mas ele coloca exatamente isso. Mas o detalhe que a gente observa, para eles é absolutamente lógico, né, Hermes? Para eles, ilógico seria você acreditar que existe alguma coisa no mundo espiritual, sendo que você não pode provar o mundo espiritual. Então, os argumentos são muito sólidos. E até mesmo quando a gente viu naquela reportagem falando sobre Mahayoga, falando sobre os católicos, evangélicos, budistas, judeus e tudo mais, nós vemos ali que a doutrina espírita é a única doutrina que de fato traz o depoimento de quem está do outro lado. E é por isso que a gente coloca que a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas o futuro da religião, porque a partir do momento em que cada religião ouvir os próprios adeptos após a morte do corpo físico, eles vão conseguir perceber que é uma realidade diferente, porque para todas elas o mundo espiritual é um objeto de crença. Para a doutrina espírita é um fato, a partir do depoimento que chegam dos próprios espíritos, né? Então, basta nós organizarmos o método para poder fazer com que essas comunicações cheguem, trazendo esses depoimentos, que nós vamos ouvir exatamente os mortos falando disso. E não simplesmente ouvir ali, né, um texto considerado sagrado ou alguém que escreveu com palavras bonitas, palavras profundas sobre uma realidade que não pode ser comprovada. Então é a diferença que nós temos de um para outro, né? Então quando a gente fala ilógico, né, ilógico só do ponto de vista de quem? Todos são lógicos e ao mesmo tempo todos são ilógicos, né?
Embora dizemos que as células orgânicas têm inteligência, há de se dizer que essa inteligência é comandada por alguma coisa, né? E até mesmo nessa inteligência é uma inteligência genética, uma inteligência codificada, segundo a visão deles, né? Mas o que eu queria colocar para vocês aqui é que depois de nós sairmos então dessa visão materialista, nós temos esse sentimento aqui do panteísmo, né? Que nós estudamos lá no comecinho do Livro dos Espíritos, que a ideia do panteísmo é exatamente como Kardec coloca para nós, quando ele diz assim: por ocasião da morte, essa alma retorna ao foco comum e se perde no infinito como uma gota de água no oceano. E é muito curioso a gente perceber, porque nós separamos em 3 grupos diferentes. Ou você é materialista, ou ateu, se você preferir. Ou você é panteísta, em que você perde a sua personalidade pelo fato de você ser absorvido pelo todo universal, por Deus, né, já que você reencarna trazendo uma partícula divina e depois quando você morre você devolve essa partícula divina. E você tem as individualidades, né, aquela crença em que você no mundo espiritual, seguindo diversos caminhos, né, seja ali para um paraíso, para um inferno, purgatório, ou para um plano espiritual qualquer que seja, você mantém a sua individualidade. Mas, diferentemente dessas 3 classes apenas, nós percebemos que algumas classes se misturam. Como é o caso que nós vimos aqui, nesse depoimento também, voltando lá então no Correio Brasiliense, o que aquele pastor disse, deixa eu pegar para vocês aqui, que ele trouxe também aqui um fato que vale a pena a gente destacar. Ele diz assim, é aquele pastor evangélico, né, o Josimar Francisco, presidente do Conselho de Pastores do Distrito Federal, ele disse assim: ao morrer o corpo é separado do espírito, o que é matéria vira pó, enquanto o espírito volta para Deus. E ele diz assim: temos o entendimento de que a morte é uma separação do corpo e do espírito, e o espírito não é meu, ele pertence a Deus. Ou seja, ele coloca também aqui, não é o fim para a gente. No céu não haverá mais dor ou lágrimas. A gente não sente nada disso. Ao contrário, se encerrou a nossa participação nesse mundo de choro e decepção. Então, nessas colocações, nós percebemos que há ali quase que uma mistura entre o panteísmo e entre essa individualidade. Porque quando ele diz que o espírito pertence a Deus e ele volta para Deus, é quase liberando o espírito, então, ele perdendo a sua individualidade, apesar dele manter essa individualidade, como ele diz aqui para nós. Então, assim, são visões bastante interessantes, diferentes, para a gente perceber que não há uma diferença assim nesses 3 grupos, uma separação apenas nesses 3 grupos. O que nós vemos é que muitas vezes se mistura um grupo com o outro, porque você volta para o seio de Deus, você volta, né, o espírito pertence a Deus, e nós percebemos que essas expressões, essas ideias, na verdade, acabam trazendo exatamente essa visão do panteísmo. Só que seria um panteísmo meio híbrido, né? Porque você mantém ao mesmo tempo a sua personalidade, mas ao mesmo tempo você é absorvido por Deus. Mas é o segundo passo, então você existe, mas você existe numa condição diferente. E continua aqui para nós. Essa doutrina é, sem dúvida, essa do panteísmo, né? Sem dúvida é um passo à frente sobre o materialismo puro, porquanto ela admite alguma coisa, enquanto que a outra não admite nada. Porém, as suas consequências são as mesmas. Que o homem seja lançado no nada ou no reservatório comum, para ele é a mesma coisa. Se no primeiro caso ele é exterminado, no segundo ele perde a sua individualidade. É, portanto, como se ele não existisse. As relações sociais também não deixam de ser rompidas, e para sempre. O essencial para ele é a conservação do seu eu. Sem isso, que lhe importa ser ou não ser? O futuro para ele é sempre nulo, e a vida presente é a única coisa que lhe interessa, que o preocupa. Sob o ponto de vista de suas consequências morais, essa doutrina é tão perigosa, tão desesperadora, tão estimulante do egoísmo, quanto o materialismo propriamente dito. Isso porque a partir do momento em que a alma, independente dos valores que ela tenha, da sua qualidade moral, ela volta para esse todo universal e perde a sua individualidade. Então não importa o que eu faça, as decisões que eu tome, né, os caminhos que eu percorra,
eu vou voltar para esse todo universal, porque não há um ambiente de punição, de castigo, nessa visão aqui também do panteísmo. Né? Não há consequências, agora usando assim uma expressão mais geral e mais adequada, né? Não há consequências no mundo espiritual para as escolhas que você faz aqui no mundo físico, positivas ou negativas. E ele diz ainda aqui, item número 6. Pode-se, além disso, fazer aí a seguinte objeção. Todas as gotas de água tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas, como as partes de um mesmo todo. Porque as almas, se elas são tiradas do grande oceano da inteligência universal, se parecem tão pouco? Porque o gênio ao lado da estupidez? As mais sublimes virtudes ao lado dos vícios mais ignóbeis? A bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade e da barbárie? Como as partes de um todo homogêneo podem ser tão diferentes uma das outras? Dir-se-á que é a educação que as modifica? Mas então, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os instintos bons e maus, independentes de toda a educação e frequentemente tão pouco em harmonia com os meios em que se desenvolvem? A educação, sem dúvida alguma, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui se apresenta uma outra dificuldade. Quem dá à alma a educação para fazê-la progredir? Outras almas que, por sua origem comum, não devem ser mais adiantadas? E depois, aliás, para que esse melhoramento? Para que tantos esforços para adquirir talentos e virtudes? Para que trabalhar pelo progresso da humanidade, se tudo isso deverá se sepultar e se perder no oceano do infinito, sem proveito para o futuro de cada um? Valeria mesmo ficar o que se é, selvagem ou não, beber, comer, dormir tranquilamente sem se torturar o espírito? Por outro lado, a alma, reentrando no todo universal de onde havia saído, após haver progredido durante a vida, ali coloca um elemento mais perfeito, de onde se conclui que esse todo deve, com o tempo, achar-se profundamente modificado e melhorado. Como então acontece que dali saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? Nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade, ser superior e distinto que anima tudo por sua vontade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito dela, difere quando, segundo ele, o princípio universal de vida e de inteligência é o próprio Deus. Deus é, ao mesmo tempo, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Em uma palavra, Deus está em tudo, tudo é Deus. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte de tudo todo, ele mesmo é Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefes. Ou antes, onde cada um é o chefe com poder absoluto. Aqui então ele já fala sobre que na verdade Deus é como se nós colocássemos que Deus é uma grande colmeia, ou seja, Deus é formado por cada indivíduo que compõe aquela colmeia. Então Deus na verdade não tem a sua própria independência, não tem a sua própria personalidade, porque na verdade ele é o resultado de todas as personalidades que o compõem. Então essa seria ali quase que uma derivação do panteísmo, né? Porque se no panteísmo o indivíduo volta para o todo, o todo é formado pelos indivíduos. Então ele tem ali essa pequena diferença. A esse sistema podem se opor numerosas objeções, das quais as principais são essas. A divindade não podendo ser concebida sem o infinito das perfeições, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado por partes tão imperfeitas e tendo necessidades de progredir. Cada parte devendo ser submetida à lei do progresso, daí resulta que o próprio Deus deve progredir. Se ele progride incessantemente, deve ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias,
tão divergentes, pôde conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza. Como então pode acontecer que elas murmurem sem cessar contra essas leis, que são obras suas? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão como uma condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato vem lhe dar desmentido, é porque ela não está na verdade absoluta. Bom, depois aqui ele vai continuar, né, com outras ideias que ele vai apresentando, mas no final ele acaba depois trazendo claro aqui, né, a ideia da individualidade, né, da vida após a morte e tudo mais. Mas o fato que eu queria trazer para vocês aqui, para essas nossas reflexões, vem exatamente da ideia das filosofias que tratam do nada após a morte do corpo físico. E se existe o nada depois da morte do corpo físico, significa que a própria consciência, né, vai se dissipar depois da morte do corpo físico, sendo essa consciência o resultado das funções orgânicas do corpo. Então nós teríamos ali almas mais perfeitas, no sentido moral ou no sentido intelectual, dentro dessa visão, porque o corpo físico traz essa perfeição. Mas de qualquer forma, independente da inteligência que se manifesta com seus talentos e habilidades e virtudes durante a existência terrena, ela vai simplesmente desaparecer. Então nós vimos aqui Kardec falando sobre o futuro e o nada, e no Livro dos Espíritos nós estamos vendo aqui exatamente essa mesma colocação trazida aqui para nós, né, o nada e a vida futura. Kardec apresenta para nós duas questões sobre esse tema, né? Então eu quis trazer para vocês essa introdução para estimular aqui o nosso raciocínio, para entendermos exatamente a causa da descrença. E aí então nós já chegamos a essa nossa conclusão, segundo aqui os nossos estudos, né, as nossas reflexões, que a grande maioria daqueles que não acreditam em nada depois da vida material, na verdade nós estamos ali vendo pessoas que estão protestando contra as ideias atuais. Por exemplo, as religiões trazem para nós um modelo de mundo espiritual a partir de dogmas, a partir de determinadas crenças, determinadas ideias, né? Então, se eu não concordo com essas ideias, significa automaticamente que eu estou abrindo mão, então, dessa crença no mundo espiritual. E aí é bastante curioso que nós encontramos dois caminhos que são diferentes dessa mesma situação. Quando você não concorda com as instituições que se colocam como representantes do mundo espiritual, você tem dois caminhos. Ou você deixa de acreditar no mundo espiritual, ou você acredita no mundo espiritual de um modo independente. E aí nós vamos encontrar algo bastante curioso, né? O IBGE mostrou no último censo, que inclusive esse ano sairia, né, um novo censo, eu estava bastante curioso para ver como é que as coisas evoluíram dentro desse campo das religiões, mas acho que só o ano que vem talvez tenha isso por causa da pandemia, né? Os censores, né, não iriam para as ruas, né, por causa desse problema que nós estamos vivendo. Mas no último censo mostrou que 95% dos brasileiros têm alguma religiosidade. Tem religiosidade, né, vamos dizer assim. E 5% se classifica como ateus. Então se classificam, né? Então, nessa religiosidade nós temos desde aqueles que estão ligados a alguma religião, ou nós temos aqueles que não se ligam a nenhuma religião, embora tragam ali as ideias espiritualistas. São aqueles que adotam, por exemplo, filosofias, né, espiritualistas, práticas e tudo mais, sem estarem vinculados a qualquer tipo de instituição. Então ele não é católico, não é espírita, não é evangélico, não é umbandista, judeu, muçulmano, qualquer outra religião, né, que nós encontremos, né, hinduísta, sei lá qual for, né, ele não se liga a nada, ele tem ali a sua própria ideia. Então ele sente, né, segundo as suas ideias, ele sente e vivencia essa relação com Deus, né, estando em contato, por exemplo, com a natureza, que para ele já é o suficiente. Então nós temos aqueles que se desligam das religiões e mantêm ali a vivência das experiências dentro da sua espiritualidade, e nós temos aqueles que abrem mão de qualquer espiritualidade e vivem ali apenas a visão material do mundo atual.
A Angelina colocou em cima para nós, alguns pesquisadores estão fazendo um trabalho para o futuro, tentar introduzir na ciência. Eles buscam compreender que a sobrevivência da consciência após a morte seria o espírito. Esse conceito ainda está no começo, né? Que questionam eles, um dia essa realidade acontecerá. Qual será a realidade? Qual será o impacto para a sociedade? Mudança de paradigmas? Como será a ciência atual? Foi mais ou menos aquilo, bom dia, soldado. Foi mais ou menos aquilo, Angelina, que nós conversamos ontem no nosso estudo, estudando, né, sobre aquele trecho do livro Evolução em Dois Mundos, que eu falei para vocês que a dificuldade que nós temos de estudar o mundo espiritual a partir da visão científica é porque a ciência precisa de provas para poder avançar nesse campo que ainda não pode ser percebido pelos nossos instrumentos ou pela visão que nós temos hoje em termos de ciências clássicas, né? Mas nós veremos a ciência se aproximando cada vez mais da religiosidade quando os cientistas começarem a se espiritualizarem. Então depende assim, eu sou um cientista e eu quero estudar, por exemplo, a vida após a morte, para saber exatamente se a consciência permanece, eu quero saber se a alma continua existindo, como é que eu posso comprovar a existência dessa alma. Então a ciência por si só, ela depende de fatos. E nós não podemos encontrar esses fatos. Assim, o que a doutrina espírita começa então a apresentar para nós como um caminho para trazer essa aproximação, são exatamente ali os fenômenos, como Kardec na sua época fez ali, né, a sua constatação a partir da observação dos fenômenos de efeitos físicos e intelectuais. Mas o Espiritismo ele é visto ainda como mais uma religião, e como a ciência não se interessa em se aproximar das religiões, a doutrina espírita, que tem esse lado, esse aspecto científico e esse aspecto filosófico, ela acaba ficando separada. Então, mas nós temos ali cientistas que até têm interesse, né? Como por exemplo, nós já vimos a Associação Médico-Espírita, como eu comentei ontem, a Associação Médico-Espírita fazendo estudos sobre emancipação, fazendo estudos sobre mediunidade, fazendo estudos sobre fenômenos diversos, né, que vamos encontrando. Então, percebemos, né, o interesse daquele grupo aplicando a metodologia científica para estudar esses fenômenos. Mas a ciência por si só, ela depende dos homens, né? Como eu falei para vocês, a ciência ela é neutra. Ela depende de ser conduzida por esses cientistas para ser aplicada em determinados elementos para estudar, que são objetos do seu estudo. Se você pegar as religiões, vamos estudar as religiões, você quer estudar exatamente que aspecto da religião sob a visão científica. Você quer estudar sobre os milagres, você quer estudar sobre as comunicações, você quer estudar sobre vida após a morte, o que exatamente? Então nós dependemos dos cientistas não de trabalhos individuais. Esse é o problema, não são trabalhos individuais. Nós precisamos de um trabalho institucional. De nós pegarmos, por exemplo, uma universidade e pegar ali, né, formar uma junta de cientistas e aplicar, né, apresentar um determinado tema para que essa junta se dedique a esse estudo. Mas isso nós não encontramos, porque exatamente assim a ciência não se mistura com religião, mas deveria. Porque a doutrina espírita tem essa solidez exatamente porque tem seu aspecto científico. Do contrário, ela ficaria sendo ali apenas um elemento de crença. Ela deixaria de ser um elemento científico. Então, precisamos ainda aguardar essa evolução, esse desenvolvimento da ciência, se aproximando cada vez mais dessas religiões, ou da religiosidade, né? Instituto de Ciências Não Éticas na Inglaterra, né? Bom, a gente imagina assim, né? A gente imagina que essas instituições, elas não fazem parte de corpos universitários, são grupos de indivíduos que formam essas instituições. Aquilo que eu falo sempre para vocês, né? Se nós tivermos de fato um estudo sobre o espírito, e esse estudo for comprovado, nós veremos nas escolas as crianças estudando isso nos livros de ciência. Mas a gente fica observando, né, qual a distância do momento em que nós vivemos para esse momento em que
os elementos do mundo espiritual se tornarão também elementos científicos. Então não há interesse. Há muito mais interesse em você buscar vida alienígena no universo do que você comprovar a existência do espírito, analisando a si próprio, né? O elemento pensante, o princípio inteligente. Mas cara, tudo é no seu tempo, como nós falamos ontem também. Bom, vamos aqui então no nosso Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, aqui na questão 958, ele diz assim: por que o homem repele instintivamente o nada? Porque o nada não existe. Aí é que a gente coloca, né, instintivamente, pode haver essa repulsão. Mas é muito interessante que, com o passar do tempo, conforme o homem vai se desenvolvendo intelectualmente, ele começa ali a apresentar essa rejeição para algumas ideias. Algumas ideias que são apresentadas, por exemplo, pelas religiões tradicionais, ele começa a não concordar, então ele vai anulando essas informações, né, do seu entendimento, né, do seu conhecimento, e ele prefere acreditar apenas naquilo que para ele é palpável no mundo material. Mas instintivamente nós já começamos a ter essa compreensão. Porque depois na questão 959, Kardec dá uma sequência que ele coloca: de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Então, se o homem repele instintivamente o nada e ao mesmo tempo ele tem esse instinto da vida futura, de onde vem esse instinto? E aí então a resposta dos espíritos é bastante interessante. Já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, ou seja, nós já vivemos tantas vezes essa mesma experiência de reencarnação e desencarnação, de conhecer o mundo espiritual, apesar do esquecimento que nós temos hoje, né, de quase que apagarmos da nossa mente a lembrança do mundo espiritual. Então, quer dizer, lembra que eu falei para vocês que nós muitas vezes não guardamos a lembrança, não temos uma lembrança dos fatos, mas nós temos ali a lembrança das impressões. E essas impressões ficam ali presentes, né, na nossa consciência, dizendo que existe algo, que existe alguma coisa. Então são os reencontros, são as experiências de idas e vindas, são as atividades que o espírito desenvolve no mundo espiritual, e ele volta para cá, não dá para dizer que ele não lembra de nada. Kardec faz um comentário aqui. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocupamos com a que teremos que deixar deste mundo, desde que o será para sempre? A ideia do nada tem algo que repugna a razão. O homem mais despreocupado nessa vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor, está no foro íntimo de todos os homens e Deus não o pôs ali em vão. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. Então é que ele coloca tanto o niilismo, né, tanto o nada, o materialismo, como também o próprio panteísmo, essas duas ideias, né, que se essas ideias se propagassem no nosso mundo, nós viveríamos o caos. E aí Kardec, quando nós lemos ali no livro Céu e Inferno, naquele exemplo que foi dado no rodapé daquele garoto de 18 anos, que teria uma doença incurável, que ele poderia viver 8 dias ou 2 anos, ele certamente abandonaria tudo,
Porque ele não vê motivo para qualquer tipo de restrição da sua conduta, de restrição. Não, li agora para vocês aqui, Hermes, no exemplo do nada aqui agora. Então, esse garoto com 18 anos vai morrer e ele fala assim, bom, já que eu vou morrer mesmo, então eu quero aproveitar a vida. Mas para que ele vai então sacrificar todos os prazeres que ele poderia conquistar se a vida dele vai terminar? Para que ele vai se dedicar ao estudo? Para que ele se vai dedicar ao trabalho se ele simplesmente tende a morrer e desaparecer dentro dessa visão materialista? Aí eu me lembro de uma música que eu gosto bastante, do Paulinho Mosca, né, chamado Último Dia. Vocês devem se lembrar dessa música, né? O que você faria se o mundo acabasse hoje? Deixa eu lembrar aqui agora. O que você faria se só te restasse esse dia? E aí então ele começa a trazer uma série de ideias, né? Então ele... Vou daqui a pouco, tá? Fica esperando aí. Então ele fica colocando ali uma série de situações, se você ia para a academia, se você ia para o shopping center, se você faria isso, se você faria aquilo, mas é bastante curioso que essa música ela traz para nós, depois se vocês puderem, quando acabar o estudo aqui, coloquem lá Paulinho Mosca, com K, né? E coloquem O Último Dia, vocês vão encontrar essa música e prestem bem atenção na letra que ela traz. É bem legal, mas ouçam com essa nova visão. Se você tivesse, dissessem para você, olha, só vai te restar esse dia, amanhã o mundo vai acabar, o que você faria? E aí nós vamos perceber que na letra da música vai trazendo situações bastante comuns do cotidiano das pessoas, mas nós percebemos que todo mundo vai fazer alguma coisa para aproveitar aquele último momento porque não vai ter nada depois. Essa que é a parte interessante, porque se você pensa assim, bom, o mundo vai acabar, mas eu continuo. Pois é, por exemplo, esse caso, por exemplo, né, Tatiana? Então, essa ideia que ele coloca de uma visão mais espiritual seria da minoria. Porque a maioria sempre tem essa ideia assim, eu vou aproveitar agora. Inclusive filmes também, eu me esqueci do nome do filme agora, mas que mostrava a aproximação, se eu não me engano, da Lua. Eu acho que é O Último Dia, Hermes. Então é um filme que mostra a Lua se aproximando da Terra pela atração houve um desequilíbrio na gravidade, né, na órbita da Lua, e ela começou a se aproximar e ia bater com o planeta. E aí então nesse choque as pessoas viam que o mundo ia acabar. E o filme mostra também as pessoas também tomadas pelo caos. Então entrando em desespero, cada um correndo, saqueando coisas, fazendo isso, fazendo aquilo, então era aquele desespero todo. Porque é aquilo que acontece conosco. Nós podemos perceber que exatamente aquilo que foi colocado, né, no artigo que eu li para vocês, da Super Interessante, que existe uma diferença entre a religiosidade intrínseca e a religiosidade extrínseca. Porque aquela religiosidade extrínseca, ou seja, você é religioso apenas por uma questão de hábito, de protocolo, de influência ou qualquer coisa assim, no momento em que a coisa realmente se complica, você é movido pelo instinto. Enquanto que a religião intrínseca, que é aquela vivência que você tem, você tende a manter essa crença mesmo diante do desespero. Porque sim, o desespero bate, mas você fica já esperando o que vai vir depois. Então todas essas ideias que são apresentadas aqui nesse início para nós, do nada e a vida futura, né? Kardec coloca para nós aqui o nada e a vida futura. Não me lembro do nome se é esse filme. Eu posso até rastrear depois ele aqui, porque eu lembro da atriz. E depois eu passo para vocês direitinho. Quando acabar aqui o estudo, vocês me dão 2 minutinhos que eu procuro para vocês. Não é documentário, é um filme mesmo. Mas é um filme que traz ali, né? A gente lembra que a vida imita a arte, mas a arte também reflete a vida. Então ela acaba trazendo para nós exatamente aquilo que em outras situações nós já vimos também. Se por acaso houver uma desordem, como acontece, né, em tempos de epidemias, né, filmes de catástrofes pós-apocalípticas, catástrofes zumbis, aqueles filmes que mostram essas diversas situações, nós vamos observando que o comportamento das pessoas tendem a se manter pelo instinto.
Então, ou seja, você vê as pessoas se tornando mais egoístas, mais individualistas, cada uma querendo se sobrepor à outra para poder sobreviver, e não apenas sobreviver, mas obter vantagens em detrimento do sofrimento do outro. Então esse caos que se instala, que foi o mesmo que nós vimos lá de José Saramago, né, do Ensaio sobre a Cegueira, daquele livro que virou filme, né, o Walter Salles acabou se tornando diretor, que é aquele diretor brasileiro. Naquele filme em que há uma pandemia de cegueira no mundo e pouquíssimas pessoas mantêm a visão, foi uma cegueira temporária, e as pessoas ficando cegas, até nessa condição, elas acabando se tornando individualistas. Por que isso tudo? Porque o instinto de sobrevivência é muito mais forte do que a ideia que as pessoas têm sobre a imortalidade. Então é realmente para nós estamos no estágio evolutivo, nós aqui encarnados, nós aqui planeta Terra, né? Estamos no estágio evolutivo em que nós temos as nossas crenças, mas nós não temos ainda as convicções. Porque você pode acreditar naquilo que é mais confortável, mas você vai testar essa crença quando você se submeter a uma situação de grande gravidade. Aí você vai perceber que tudo aquilo que você acreditava fica em segundo plano e é o seu instinto que prevalece. E poucos serão aqueles que, diante dessas situações de caos, dessas situações mais graves, você vai manter assim, não, eu preciso manter a calma, como foi o caso da música que eu falei para vocês, né? O último dia. Não, no último dia eu vou ficar então tranquilo, porque eu sou um espírito imortal, porque eu tenho confiança no mundo espiritual. Será que a gente vai ter esse bom senso todo? Será que vai ter esse equilíbrio todo? Eis aí a grande dúvida que a gente vai se deparar, né? Mas fica então aí essa linha de raciocínio para nós, nesses dois itens, né? Como Kardec apresentou para nós apenas duas questões, eu quis trazer para vocês aqui vários textos, né, com perspectivas diferentes para a gente poder ilustrar um pouco mais essa ideia, trazer ali um fundamento maior para o nosso raciocínio. Acabou nem dando tempo de ler aqui o texto de Miramês, mas eu acho que deu para a gente elaborar aqui um bom raciocínio, né, para nós fecharmos, né, esse nosso estudo. E aqui amanhã, no próximo encontro, na quinta-feira, nós vamos para o próximo item, intuição das penas e gozos futuros, ou seja, não apenas a intuição de que há alguma coisa, aí nós passamos desse estágio, nós vamos então para o próximo, que vai ser a intuição das penas e gozos, ou seja, você vai ser feliz ou infeliz, você vai ser beneficiado ou vai ser castigado. E aí então nós vamos aprofundar um pouco mais esse raciocínio, tirando então o nada, e a gente começa então a chegar nessa intuição. E isso também é mais interessante, né? Porque quando nós vimos assim que 95% dos brasileiros têm alguma religiosidade, nós vamos nos preocupar não com os 5%, porque exatamente ele tem as suas motivações, e nós vimos também ele tem a sua lógica e a sua ilógica dentro desse raciocínio. Mas nós vamos nos preocupar com os 95%. O que pensam esses 95% sobre o mundo espiritual em termos de felicidade ou infelicidade? E principalmente agora numa época como essa, em que nós vemos tantas desencarnações acontecendo de uma forma maciça, o que se espera? Nós temos ali hoje uma estimativa de 300 mil pessoas desencarnando nesse momento no nosso planeta. Quase isso, né? Então, 300 mil pessoas, para onde elas foram? O que aconteceu com elas? Como elas chegaram nesse outro lugar? Se é que chegaram em algum lugar? Então, esse tipo de pergunta é feita, e nós observamos que numa situação de pandemia, em que a ciência se encontra muito presente, a visão da ciência é que não existe um mundo espiritual. É apenas a parte material. Lembrando que eu não falo de cientistas, eu falo da ciência. Então as pessoas estão morrendo, significa que o mundo, entre aspas, está ficando mais vazio. Ainda que seja apenas com 300 mil pessoas, comparado com 7 bilhões e meio que nós temos aqui. Mas mesmo assim, todas essas pessoas que estão desencarnando, o que acontece com elas? Eis a grande dúvida que nós vamos começar a observar, começar a compreender, né? No sentido da pandemia, sim, essa é a ideia, né, o Chaconete. Então, pessoal, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, deixo para vocês essas reflexões. Quando a gente olhar assim para os noticiários dos jornais, né, e começarmos a ver ali
todas as notícias de desencarnação, todos os dados que são apresentados, e aí nós analisamos o que pensam as pessoas a respeito desse processo. Quem são, para onde vão e como chegam essas pessoas que